Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você, ao seu lar, sua família, sua igreja doméstica. Estamos agora voltando 2022 com o nosso Dia da Palavra, para que Deus cada vez mais nos instrua com a sua palavra, ainda mais voltando-nos para os profetas, que continuamos este ano 2022 com os profetas, conhecendo sua linguagem, conhecendo o seu amor para com todos nós, através da vocação que eles receberam de Deus, colocaram em prática e, claro, toda a palavra então foi colocada para que nós pudéssemos ter uma visão melhor e maior de quem é Deus em nossa vida. Muito me alegra você que está aí com a sua família, com o seu grupo, voltando também às atividades e, claro, buscando, pela palavra de Deus, uma melhor integração da sua fé. Portanto, antes da reflexão, peço que você organize o seu grupo no seu prédio, no seu bairro, enfim. Você que já está com um grupo, parabéns. Se não está ainda, procure ou formar um grupo com as pessoas que estão ao seu redor, ou buscar então algum grupo que já começou ali as atividades, porque o importante é o quê? É que a comunidade se una para que nós tenhamos essa visão completa do que é o ensinamento de Deus para a nossa vida. Lembrando que o Dia da Palavra é sempre uma catequese para adultos. Imagine você que recebeu, por exemplo, a catequese há 50 anos passados. Claro, foi muito boa, sem dúvida alguma, mas ela alimentou você naquele período. E a nossa vida não pode parar naquele tempo. A catequese ela é constante, porque Deus ele vai renovando cada dia que nós temos um conceito novo, um conflito novo para ser resolvido, por exemplo. Deus vem, nos mostra caminhos novos. Portanto, a catequese ela é permanente, seja para o adolescente que vai buscando conhecer a fé e de modo muito especial para nós que já somos adultos, um dia recebemos, mas automaticamente esse receber já ficou no tempo e Deus vai querendo novas respostas para a nossa vida. E é por isso que eu falo que nossa arquidiocese deu um passo muito grande quando colocou esse Dia da Palavra, que é para os adultos em especial conhecerem um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Lembrando que o contexto bíblico, por exemplo, na hora da Santa Missa, uma homilia, categoricamente se pede que a homilia tenha, por exemplo, de 10 a 12 minutos, 8 a 12, por exemplo, o mínimo de 8 e máximo de 12 minutos. Ou seja, não tem como explanar um assunto mais complexo dentro de uma homilia. Então nós colocamos o quê? A linguagem pastoral e espiritual. E aqui, no Dia da Palavra, nós temos um pouco mais de tempo, onde a gente pega uma única leitura e coloca todo o contexto espiritual, teológico, pastoral, social e até mesmo da região, por exemplo, o contexto geográfico. Então é importante que você possa buscar, no Dia da Palavra, essa catequese para afirmar mais ainda a sua fé. Hoje nós vamos então fazer uma reflexão sobre o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, dos versículos 8 ao versículo 13, que nos traz esta proposta para a nossa reflexão. Quando diz: Tu, porém, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem busquei desde os confins da terra, e de longe eu te chamei. Eu te disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com a minha mão justiceira. Ficarão envergonhados e frustrados todos os que enfurecem contra ti. Serão como que não fossem, e perecerão aqueles que se opuserem a ti. Vais procurar, mas não encontrarás quem lutes contra ti. Serão como se não fossem, como nada, os que pretenderem fazer-te guerra. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te segura pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, como bem sabemos, a palavra de Deus é sempre algo que vem para dar um sentido à nossa vida, seja do Antigo Testamento, ou seja do Novo Testamento, sempre ali Deus está falando conosco. Quando nos referimos ao Antigo Testamento, claro, temos a intervenção de um alguém, no caso um profeta, por exemplo, porque Deus fala ao profeta e o profeta vem e fala conosco.
Quando é o Novo Testamento, o próprio Deus fala conosco diretamente através do seu Filho Jesus. Então, esta é a diferença quando nós falamos do Antigo para o Novo Testamento, na Epifania, ou seja, na manifestação de Deus para estar sempre conosco, buscando que nos aproximemos cada vez mais dele, enquanto Pai e enquanto Criador. Portanto, a reflexão hoje vai partir desse ponto de vista de que, primeiro, o profeta ele vem ser a luz no meio do povo. Este, claro, é o caminho. Esta é a missão do profeta, ser aquela luz de Deus no meio de todas as pessoas. E as pessoas já estavam confiantes nesse texto de hoje, nesse texto profético, que é a caminhada profética. Confiantes em um Deus que já estava no meio deles. E por conta disso, muitos dispersaram-se na fé. Ou seja, se Deus está conosco, estamos com Ele já há algum tempo por conta do profeta, então nós não podemos seguir agora essa lei que nós já aprendemos há algumas décadas. Então o pensamento foi errado em pensar que por Deus estar no meio das pessoas há um bom tempo, eles poderiam que deixar um pouco a lei de lado e poderiam buscar uma vida de acordo com o que eles pensavam, né? Ou com o que outros falsos profetas ensinassem para eles. E dessa forma então foram dispersando um pouco na fé. Deixando um pouco a fé de lado, ou seja, foram ficando mornos. E claro, a nossa fé não pode ter essa temperatura, entre aspas. Temos que ser fervorosos naquilo que acreditamos, naquilo que buscamos. E eles então deixaram um pouco esse Deus de lado, que já haviam conhecido através de profetas, através de alguns escritos, enfim, e não se concretizaram em relação a ir de verdade em encontro de Deus. Então, o que aconteceu? Muitos perderam este campo da fé. E por conta disso, claro, começaram a questionar sobre essa permanência deles em relação a Deus. Não é que Deus se afastou, Deus nunca se afasta. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então começaram a pensar, mas onde está esse nosso Deus? Nós cultivamos ele por algum tempo, mas ele não está mais presente em nosso meio. Por quê? O que aconteceu? E na história, então, nos revela que, durante esse período de crise das pessoas, de perturbação, pessoas que não queriam mais buscar um contato, uma comunhão com Deus, que então aconteceu no ano de 597 a 586 a.C., onde a Babilônia, então, ela enfrentou, numa guerra a Jerusalém, a terra prometida, a Israel. Portanto, neste momento, então, eles perceberam o quê? Que algo de grave tinha acontecido na vida deles. Algo de grave diante de tanto conceito de justiça, de amor que está com eles o tempo todo, agora não tinha mais esta questão de estarem buscando um Deus muito próximo deles. Por quê? Eles tiveram a certeza de que, se Deus está conosco, nós estamos tranquilos, não temos o que temer. Mas se esqueceram que eles se afastaram de Deus. Então o conceito era sempre esse: se estivermos com Deus, nenhum mal morará conosco. Mas se nos afastarmos de Deus, o mal poderá ter um poder sobre nós. E dessa forma, então, nessa investida da Babilônia contra Israel, então foi o que aconteceu, que as pessoas elas perderam a guerra. E aqui então entra um momento importante da história da salvação e também das pessoas buscando uma resposta para com Deus. Nós temos, por exemplo, no Salmo 77, os versículos 10 e 11, que diz assim, no versículo 10, por exemplo: acaso Deus vai esquecer-se de ter compaixão? Ou na sua ira vai reter a sua ternura? E o versículo 11 diz: então eu disse, este é o meu tormento, mudou a destra do Altíssimo. Ou, como quem diz, a mão de Deus não é a mesma, ela está mudada. Então vejam, irmãos e irmãs, que quando nós nos afastamos de Deus, segundo o conceito que eles mesmos tinham, por exemplo, as coisas más elas começam a investir contra a nossa vida. Então, claro, aqui é uma linguagem figurada no contexto de que, quando estamos com Deus, o mal não vem até nós. Quando nos afastamos de Deus, o mal ele tenta investir contra a nossa fé. E claro, se estivermos fracos na fé, com certeza o mal vem, prevalece, o mal vem, ele destrói, ele causa desunião, ele causa uma destruição muito grande, até nós nos voltarmos para Deus novamente.
E aqui está o grande segredo para nós buscarmos essa comunhão com Deus, é sempre estarmos em comunhão com Ele, ou seja, não nos afastarmos. Buscarmos esse querer estar sempre com Deus para que as suas dádivas venham até a nossa vida e nós consigamos um caminho de salvação, um caminho segundo o que Ele ordenou para a nossa existência. Portanto, eles perceberam que esse afastar-se de Deus causou essa revolta, entre aspas, para com Deus, porque eles acreditavam que Deus tinha revolta com as pessoas, mas claro que isso é uma linguagem também figurada. Deus, em momento algum, tem sentimento humano no sentido de ódio, sentido de raiva ou guardar rancor. De forma alguma, Deus não tem essa percepção humana, não faz parte da santidade. Isso são coisas nossas, né? São objeções humanas que nós as carregamos e muitas vezes as alimentamos. Mas esse era o pensamento deles. Então pensaram, Deus agora nos castigou. Babilônia veio até nós e tomou nossa terra, tomou nossos escravos, nossas esposas, enfim, tornamos-nos escravos deles. Isso por conta do quê? Do afastamento da presença das pessoas para com Deus. No entanto, na realidade não é dessa forma. Aqui que está também a semente, né, de nós compreendermos o que é uma catequese para adultos. A compreensão é esta. Não é que Deus se afasta de uma pessoa, de um povo, de uma comunidade. São as pessoas que se afastam de Deus e, como disse agora há pouco, nós deixamos uma lacuna vazia. Não que Deus não esteja presente, como já disse agora há pouco, Ele é onipresente. Mas Deus é aquele que Ele está conosco quando nós convidamos para fazer parte de nossa vida. Eu gosto muito daquela figura, daquele quadro que vocês têm em casa com certeza, que é um quadro muito popular, onde tem Jesus chegando, começando a noite, por exemplo, bem à tardezinha, ele chegando numa casa e batendo na porta. E quando foi feita essa seleção daquele quadro, por exemplo, nos conta a história que era uma competição de gravuras, né, de mostrar uma imagem, uma linguagem espiritual. E este quadro ganhou. Só que os críticos foram depois fazer uma investigação mais acirrada desse quadro e perceberam, né, que não tinha, por exemplo, a trinca para abrir a porta. E então disseram, olha, o quadro ganhou, mas passou despercebido essa questão. Nós não vimos que ele estava incompleto. Então chamaram o que fez essa pintura e para pedir, claro, uma explicação. Não deu tempo, o que aconteceu? E ele falou, não, o quadro está completo. A questão é que Deus, né, ele não invade a nossa vida, ele não invade a nossa casa. Primeiro ele bate, como quem pede permissão, e depois ele faz o nosso trabalho. Ou seja, eu preciso do lado de dentro abrir a porta do meu coração para Deus entrar e ali trabalhar. Então, claro, fica um momento muito bonito, espiritualmente falando, em pessoas que abrem seu coração, sua casa, sua vida para Deus trabalhar. Ou seja, a chave para Deus entrar em nossa vida está dentro de nós. É o nosso coração, é a nossa consciência, é o nosso anseio, é o nosso querer ir ao encontro de Deus. Então ele chega, como já disse, está em todos os lugares, mas ele não chega abrindo a porta, ele chega o quê? Dizendo, olha, eu estou aqui, aqui está a minha pessoa, no que quiseres eu posso te ajudar. E a pessoa então, consciente disso e tendo plena certeza da presença de Deus em todos os lugares, ele abre o coração por dentro, ferido muitas vezes ou não, mas ele abre e ali Deus então vai, Jesus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele abre esse coração e ali ele faz morada para aqueles que desejarem. Portanto, Israel se esqueceu do Senhor. E então Babilônia veio com essa guerra e tornou o povo todo escravo, enfim, ganhou essa guerra e o povo foi percebendo que o afastamento de Deus, né, dos seus conceitos, dos seus valores, tornou então um povo pobre espiritualmente e então acabaram sendo escravos de outras pessoas. Mas Deus, que nunca desiste da sua criatura, ele fala o quê? Israel, se pudesses me escutar. Israel, ou seja, como quem trata com muita destreza, com muito carinho essas pessoas de Israel. Por quê? É a terra prometida. É ali a sua morada. Então ele fala o quê? Eu sempre vou acompanhar o meu povo. Que inclusive é um contexto do segundo encontro, né, que é hoje, na verdade, quinta-feira, já é o segundo encontro, mas vamos mesclar
essa compreensão quando fala que Deus todas as coisas criou. E para o bem das pessoas, para o bem da humanidade. Ou seja, não escolheu um povo para dizer, você vai receber tal parcela, você tal privilégio, não. Todo o povo de Deus escolhido, aqui usa a questão de Israel, para dizer o quê? Todo o povo de Deus escolhido, amado, vai poder fazer, né, e ser também uma experiência para com o nosso Deus, nosso Pai e nosso Criador. Portanto, as pessoas elas começam a perceber que o afastamento de Deus torna-as vazias. E claro, isso é um fato. Vejam, por exemplo, agora no Novo Testamento, quando nós buscamos alguns personagens, Zaqueu, por exemplo, era um homem com o coração cheio, né? Mas cheio das coisas humanas. Ele com certeza tinha muito prazer na hora de fazer alguma conta, que ele cobrava esses impostos, ele tinha muito prazer em satisfazer o rei, dizendo o quê? Olha, essa parte aqui é minha, essa parte é do rei. E a pessoa não tinha quase nada, mas tinha que tudo que ela tinha, que era muito pouco, boa parte era para o rei. Zaqueu fazia o quê? O papel de um bom empregado. Ou seja, agradando o rei e tirando o pão de cada dia daquelas pessoas. Mas isso por quê? Ele estava afastado de Jesus. Ele tinha conhecimento que existia um homem rondando pela redondeza ali, mas ele ficou pensando, será que é mesmo um outro profeta, alguém diferente, esse Jesus que estão falando? Ou é mais um profeta falso que vem querer iludir as pessoas para tirar proveito? Então isso incomodou a pessoa dele. Isso incomodou os seus valores, os seus conceitos, porque todos nós temos valores em nosso interior. Cabe o quê? O desenvolvimento de cada um deles. E tanto é que quando nós fazemos algo errado, nós temos a plena consciência do erro que estamos cometendo. E muitas vezes assim fazemos, claro, livre arbítrio. Então Zaqueu começou a pensar, se esse homem que está aqui no nosso meio é tão justo como estão falando, por que eu vou manter essa mesquinharia para a minha vida? Sendo que ele fala do próximo, do amor, e eu estou conhecendo isso, e eu tenho consciência porque eu sou adulto, que o próximo realmente, ele precisa, independente de religião, ele precisa ser amado, ter carinho. Então eu quero conhecer esse homem que está aqui em nosso meio. Ou seja, ele abriu a porta do seu coração, do lado de dentro. Ele foi ao encontro de Jesus. E neste encontro, como bem conhecemos na história de Zaqueu, ele fez o quê? Uma transformação na sua vida. Por quê? Conheceu o valor, conheceu a própria voz de Deus do Antigo Testamento, agora em persona, ou seja, na pessoa do próprio Cristo, do seu Filho. Portanto, irmãos e irmãs, encontros assim que marcam profundamente a nossa existência. Nós temos a samaritana também, pegando a água naquele poço ao meio-dia, naquele sofrimento, e Jesus lá ao lado dela, dizendo, olha, você tem que vir aqui todos os dias, mas isso é em vão. Eu tenho algo para te falar, te apresentar, que se você aceitar, por exemplo, não precisa mais buscar água todos os dias. Ou seja, também linguagem figurada, é claro, para dizer o quê? Eu sou a essência da vida humana. Aquele que me acolhe, aquele que quer caminhar comigo, terá tudo. E não é a riqueza, claro, Deus não mostra a riqueza para as pessoas no sentido de um bem-estar. Ele mostra a riqueza o quê? Espiritual. É o estar bem. É você delinear a sua vida de acordo com os valores que vão te fazer uma pessoa muito feliz, mas no sentido do quê? Caridade, por exemplo, ver e fazer o bem para o próximo. Ele mesmo falou, é preferível dar do que receber. Ou seja, é uma dádiva de Cristo, é uma alegria que complementa a vida daqueles que às vezes têm tanto financeiramente falando, mas lhes falta, por exemplo, o essencial, que é o amor, os valores. Volto ao Zaqueu, tinha tanto, tinha tudo, mas não tinha alegria, ficava sempre inconstante na vida, até pensar, olha, sou adulto, então tenho que voltar aos meus valores iniciais. Também no Evangelho, em outra passagem, quando o homem rico ele fica preocupado com o excesso de riqueza que ele tem. E mais ainda, além de tanta riqueza, estava chegando uma outra colheita que iria quase que dobrar o que ele tinha de riqueza. E a preocupação era esta, onde eu vou guardar tanta riqueza? Ou seja, estava longe de um projeto salvífico. A preocupação estava somente nas coisas terrenas, em algo que não iria levar nada para com ele.
Então Jesus chega até esse homem no plano de salvação, dizendo que, olha, tens tantas coisas, mas ao mesmo tempo tu não tens nada. Apenas um vazio em tua vida. Por quê? Estás afastado de mim, da minha pessoa, dos valores. Portanto, o homem ele tem a preocupação em guardar mais ainda, e Jesus fala o que para ele? Olha, tu tens tudo isto, mas nada te pertence, nem mesmo tua própria vida. Te faço uma pergunta, se a tua vida for tomada hoje, o que levarás? E este homem, então, ele começa a pensar com certeza, apesar que na questão bíblica não existe essa conversão da parte desse homem, né? Mas a reflexão para nós, né? O que levaremos? Aquilo que nós conquistamos porque nos aproximamos de Deus ou aquilo que nós conquistamos porque muitas vezes nos dissipamos da palavra, dos valores para não ter compromisso social com o próximo, com o necessitado, com o excluído, enfim. Lembremos-nos, a alegria, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá foi, sem dúvida alguma, doar tudo o que ela tinha para que outros tivessem a alegria de ter aquele mínimo que era dela. E essa alegria, com certeza, renovou a alma, renovou a vida dela, deu mais esperança, deu muito mais riqueza do que tantas riquezas pessoais que ela poderia ter, né, pela mulher influente que era na sociedade, por exemplo. Então, irmãos e irmãs, foi isso que aconteceu com Israel. Afastou-se de Deus, afastou-se dos valores, veio a Babilônia com a guerra, tomou todas as questões que eles tinham em si, mas o povo, ficando em crise, foi cobrar a Deus, olha, se o Senhor estava conosco, como permitiu que isso acontecesse? Mas também caíram em si e disseram, não, Deus não tem culpa. Nós nos afastamos dele, e fomos merecedores desse castigo. Aqui então as pessoas começam já uma mudança de vida. Já estamos no Salmo 78, nos versículos 10 e 11, quando o povo começa a querer o quê? A reconhecer o erro de cada um deles, a reconhecer aquilo que fizeram de errado para que Deus pudesse, entre aspas, se afastar deles. E claro, compreendendo que não foi isto. Compreendendo que o afastamento partiu de toda a comunidade por já estarem acostumados, né, com a vivência, com Deus ali ajudando, enfim. Outra passagem que denota muito isso é a passagem onde fala que Jesus estava chegando, depois de um dia de trabalho, e ele viu uma grande multidão, ele e os apóstolos, e uma multidão sedenta, fome, sede, sem pastor. Ele olha, ele tem compaixão daquelas pessoas. E ele então pede o que para os apóstolos? Olha, vamos dar alimento para eles, vamos alimentá-los. Claro que na linguagem teológica era o alimento espiritual, não era o físico propriamente dito, né? Até porque o que tinha para partir não era algo assim que dava para todos comerem, satisfazerem a fome, enfim. Mas a linguagem é esta, mostrar que do físico, da partilha que nós concretizamos, o milagre pode acontecer. E ele pergunta, aliás, antes Pedro fala, mas Senhor, é muita gente, né? A teologia nos fala que eram aproximadamente 15 mil pessoas. A leitura fala de 5 mil homens, mas se considerarmos cada homem com a sua esposa e pelo menos um filho cada casal, 15 mil pessoas. E Pedro fala, Senhor, é muita gente. Manda esse povo embora, cada um acha a sua comida. E Jesus, não. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que tendes? Ah, Senhor, um rapaz ali tem 5 pães, 3 peixes. Mas, Senhor, o que é isso para tanta gente? Jesus, manda que se sentem. Ou seja, a consciência do que ele já iria fazer, segundo a confiança que ele estava tendo no Pai. Manda sentarem. Todos se sentaram. Ele então deu graças ao Criador pelo pão, pelo peixe, que era muito pouco pela quantidade de muitas pessoas, mas o significado é este: a partilha gera abundância. A partilha. O pouco que eu tenho, quando eu dou com carinho, com convicção, naquilo que Deus me ensinou, gera algo assim que satisfaz muitas e muitas pessoas. Então todos comeram, ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos, uma referência, claro, aos 12 apóstolos. Para vermos, irmãos e irmãs,
que naquele momento as pessoas ficaram saciadas daquela tristeza, daquela fome em si e também, claro, do espiritual. Só que as pessoas cometeram um erro nessa passagem. Qual foi o erro? Quando ficaram saciados, eles falaram, olha, os líderes, olha, este homem é bom, nós não podemos deixá-lo ir embora. Ele deve ser curado o rei, o nosso rei. E então foram atrás de Jesus com essa intenção, mas Jesus, claro, sua onisciência, ou seja, sabe de todas as coisas, o que ele fez? Ele, conhecendo o pensamento e o coração de cada pessoa, ele foi embora, dizendo o quê? Eu não vou tornar-me rei, porque vocês agora querem tornar-me um rei, porque eu vou saciar vocês no vosso dia a dia. Como quem diz, quem tem um rei desse não precisa ter nenhuma preocupação. Né? Transformou do quase nada o tudo, então vai ser coroado nosso rei. Ele fala o quê? O meu reino não é deste mundo. Não foi para isso que eu vim. Irmãos e irmãs, é esse ensinamento que nós devemos ter para com a nossa clareza espiritual. Jesus é sim o nosso rei, mas é aquele rei que vem para nos dar as riquezas espirituais. É aquele rei que vem nos mostrar um momento de dor, uma cura, por exemplo. Um momento de desespero humano, um milagre, por que não? Ele pode. Um momento onde eu não consigo mais ter uma esperança na vida, ali está a pessoa de Jesus dizendo, olha, o caminho está aberto, a luz está acesa, o caminho está com você e eu também estou com você. Então são essas perspectivas que nos mostram claramente quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos juntos com Jesus, aquele que veio para nos dar um sentido para toda a nossa existência, toda a nossa vida. Portanto, o exílio, sim, sem dúvida alguma, foi um momento muito dolorido para as pessoas, para a história da igreja, da humanidade, aos que passaram, mas ao mesmo tempo, foi um tempo de curar as pessoas de tantas enfermidades, não físicas, mas espirituais. Inclusive, por exemplo, quando nós olhamos a travessia, claro, já é outro contexto, mas a travessia de Moisés com todo o seu povo, os 40 anos, que significa toda uma geração, 40 anos é um número simbólico para dizer um tempo propício, tanto aí que vem a quaresma, 40 dias também, mas que nunca são exatamente os 40 dias, para dizer o quê? Um tempo propício de conversão. Então Moisés fala o que para as pessoas? Olha, eu entrei nessa caminhada porque agora, depois de muita luta, eu estou confiando em Deus. Depois do que eu vi que não era nada humano, que era a sarça pegando fogo e não se consumindo, agora eu sei que Deus quer algo diferente comigo. Então começou a caminhada. E segundo o que ele acreditou do que ouviu de Javé, de Deus, ele fez o quê? Eu vou avante com o povo, mas eu sei que o Senhor vai estar sempre comigo. E quem já leu, quem já acompanhou, quem já assistiu um filme ou ouviu uma palestra sobre a travessia dos 40 anos do deserto, com Moisés e todas as pessoas, pode ver claramente o quê? Que em tempos difíceis, Moisés clamou a Deus e Deus em todos os tempos atendeu aquelas pessoas. Por quê? Elas estavam com Deus. Então, irmãos e irmãs, o convite para hoje é este. Coloquemo-nos à disposição de Deus. Coloquemos Deus no meio de nossa família. Hoje temos tantas pessoas que, às vezes, dentro de uma casa tem 3, 4, 5 religiões. Tudo bem, busquemos o bem das pessoas, o bem espiritual. Mas não coloquemos algo que invoca o mal, por exemplo, que deixe uma janela aberta para que o mal venha e prevaleça em nossas atitudes. Portanto, fale para os seus filhos desde criancinhas, Fale de Deus, mostre Deus. Por isso, a importância da Santa Missa Dominical. A família que vem toda reunida, as crianças desde 3, 4, 5 anos, elas vão aprendendo esse conceito de reunião, de encontro, de alegria, de família, de comunidade. Não queira que os filhos aprendam isso depois dos 12, 13 anos. Vai ser muito mais difícil. Então, desde pequeno, coloque-os na igreja, na caminhada com a família. E mais ainda, em casa, é a igreja doméstica. Estamos há 2 anos, um pouco mais, com esse conceito de igreja doméstica, que já existia no início da igreja, na verdade. É o quê? É você tornar a sua casa, o seu lar, um templo sagrado.
Um lugar onde as pessoas, os filhos, vão compreender que ali existe o amor, o respeito, a partilha, a admiração pelos ensinamentos do Pai, dos pais, da verdade. Ou seja, tudo isso nos aproxima de Deus. E quando vier alguma adversidade que todos nós temos em um momento de nossas vidas, com certeza quem está bem alicerçado, quem está próximo de Deus, vai saber passar por ela sem dúvida alguma. Então que Deus nos abençoe a cada instante, que o seu lar seja abençoado mesmo pela graça divina e que você tenha esta consciência e esta responsabilidade de dedicar na sua casa um lugar para Deus. De repente um quartinho pequenininho, um pequeno altar, mas que as crianças, os jovens saibam que ao passarem ali, está a palavra, está uma luz acesa, está a foto da família para ser sempre protegida, está uma flor natural, enfim, aquilo que a sua fé convém para que seja abençoado ou abençoada. Então, que Deus ilumine-nos cada vez mais, que Deus nos dê a compreensão de uma boa catequese para adultos e que essa semente semeada agora em cada família possa resplandecer no seio de cada criança, de cada adolescente, para que eles compreendam e queiram seguir cada vez mais nosso Deus, nosso Criador. Rezarei um Pai Nosso, pedindo que Deus nos instrua e que o Espírito Santo sempre esteja conosco em nossas adversidades e também, claro, mais ainda, em nossas decisões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja sempre contigo. Te encontro domingo na Santa Missa com a sua família.